Olá amigos, votos de que esteja tudo bem convosco. Eu estou aqui na minha terra natal, no Lubito, o município da província de Benguela, onde eu nasci. E queria convidar-vos a acompanhar essa jornada e essa peregrinação comigo, que vai ser especial. E vou contar-vos um pouco da minha história aqui, tá bom? Até já, vamos lá! Essa é a escola, agora mudou o nome, não é? Não mudou, tá ali. Blá Mutuyake Vela Lubito. Essa é a escola, eu fiz aqui, devo ter feito primeira, segunda. Antes de ter mudado para Luanda, fiz aqui parte da iniciação. E ela era bem próximo da casa da minha falecida avó, porque quando a minha mãe separa-se do meu pai, nós saímos da casa em que vivíamos e viemos viver a casa da minha avó, que era a 1 minuto da escola. Então, a escola está ali, o vídeo não vai parar, a escola está ali e entras para essa rua e está logo a casa da minha falecida avó, que era esta casa. Aqui era a casa da minha falecida avó, que quando a minha mãe se separa, nós viemos para aqui, ficamos aqui um tempo e depois mudámos-nos, que agora já foi vendida, ela depois comprou uma outra casa no outro bairro. Então, quando pequeno, essa era a rua que eu vivi e ficava aqui com os meus amigos. Já não me lembro de muita gente aqui também já não deve se lembrar de mim. Eu vou contar-vos uma história. Nós estamos aqui a sair do bairro que mostrei-vos há pouco tempo e lembrei-me, na verdade a minha esposa é que me fez lembrar, porque eu já lhe contei essa história. Eu devia ter, sei lá, 17, 18 anos e vim aqui para o Lubito para passar as festas com um tio meu, que era praticamente a pessoa que exercia o papel de pai para mim, que já é falecido. E como todo jovem tem as suas aventuras, eu tinha uns amigos aqui à espera de mim para a gente sair e tal e tal. Então eu deixei o meu tio dormir e eram aí meia-noite, 23 horas, e fui roubar o carro do meu tio para ir já para o rolê com os cabas. Eu vou mostrar-vos o largo, só que onde está o prédio, logo depois do prédio tem um contorno, uma retunda, e de frente à retunda tem aquilo que aqui no Lubito chama unidade operativa. A unidade operativa do Lubito era logo em frente da retunda. Então eu saí do prédio com o carro, apareceu logo uma operação. Então o meu primeiro instinto foi fugir à operação, fazer o contorno para voltar para o prédio. Só que como eu era um aprendiz, ia subindo em cima da retunda, aqui logo em frente da unidade operativa. Dá para mostrar, né? Pronto. A unidade operativa é aqui. Até o protocolo mantém-se o mesmo. Se vocês virem, tem aqui os cones e tal. Essa é a unidade operativa. Esse é o contorno do nosso prédio. O prédio do meu tio é aquele que está ali. Ele vivia aqui no primeiro andar desse prédio. E eu viria com essa rua que parecia para aquele bairro. Só que eu vi a operação ali. O meu instinto foi fazer isso aqui, que é para poder voltar. E eu ia subindo em cima dessa brincadeira aqui. E depois, de frente da polícia, não haveria muita história para contar, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave. Fui estacionar o carro lá atrás, acordei cedo, lavei o carro e voltei a colocar o carro no lugar. Como se nada tivesse acontecido. Ele a roncar e eu sem sono. Não deu barulho, graças a Deus. Anyway, aqui é um prédio histórico, porque na altura era o prédio mais alto do Lubito, esse aqui, mas agora está abandonado, não sei por que razão. Ele era conhecido como o prédio do 10º, porque ele tinha 10 andares. Eu me lembro que na altura era o prédio mais alto aqui do município. Não sei se hoje tem outros, ou se não, o mais alto devia ser um dos. Então é um prédio muito conhecido aqui nessa zona. Esse bairro chama-se Caponte. E lá mais para frente você apanha, tem outro bairro que chama-se o 28. Aqui, se a memória não me falha, começa o Porto do Lubito e depois tinha uma outra empresa petrolífera que eu esqueci, Sonamet, acho que era Sonamet o nome da empresa. Yeah. Eu trouxe-vos para um lugar onde a história da minha vida começou.
literalmente. Aqui é a maternidade municipal do Lobito, né? A maternidade municipal do Lobito. E foi nesse lugar, ela está localizada no bairro da Restinga, foi nesse lugar em que eu nasci, aquela zona ali, não posso parar aqui muito tempo. Aqui é a administração municipal, e de frente à administração municipal está logo a maternidade. Aqui passam alguns eventos, carnaval, feiras e tal. E vou levar-vos à casa em que eu nasci. Infelizmente não vou conseguir mostrar-vos a casa, o interior, nem a parte traseira da casa, porque o senhor Paulo Rangel não se encontra em casa. Então não conseguirei mostrar-vos a parte interior da casa, porque a casa tem a parte frontal e a parte traseira, que era para mostrar-vos aí algumas coisas, mas como o senhor não está, não conseguirei entrar, mas vou mostrar-vos pelo menos pelo lado de fora. Chegamos. Então essa é a casa do meu pai, a casa em que eu nasci. Depois eles separaram-se, eu vou ficar uma temporada com a minha avó, até crescendo um pouquinho, e a minha mãe foi para Luanda, porque a minha mãe nasceu em Luanda, dos filhos da minha avó. Ela é a única que nasceu em Luanda, os meus avós já viviam lá na altura, aí nos anos 80, os meus avós viviam em Luanda, ela voltou para Luanda e depois eu segui, isso já no tempo da guerra, como se costuma dizer, segui e fui ali viver com ela. Então eu não vou conseguir ter acesso, como vocês veem, não tem carro nenhum aqui, porque o senhor não se encontra em casa, e talvez se eu voltar num outro horário eu consigo fazer uma captura. Esqueci de falar, a casa ao lado era a casa da avó Raquel, eu lembro perfeitamente, uma senhora portuguesa, que ela depois acabou sendo a minha madrinha, né, quando nasci. A avó Raquel, uma senhora portuguesa que vivia logo ali junto à casa do meu pai. Espero que vocês estejam a gostar. Mostra só a vista bonita. Vou mostrar-vos um pouco mais aqui da zona da Restinga. Esse é o restaurante Batuque, o restaurante que a gente está a almoçar e tal. Depois tem uns prédios aqui que eu não sei bem os nomes. Aqui tinha um prédio muito antigo, que acredito que o governo deixou cair o prédio. Nessa zona tinha um prédio assim, já quebrado, bem antigo. Aqui é uma zona que eu também frequentava muito quando viesse para aqui para o Lobito, porque há uma tia minha que vive aqui nessa zona. Então é uma zona que eu também tenho boas memórias. Uma zona que eu também tenho boas memórias. E é isso que nós estamos aqui a mostrar. Eu estava há anos com essa dívida. Eu prometi à minha esposa há anos que traria ela. 12 anos que eu prometi à minha esposa que eu traria ela para conhecer a terra do marido dela. E 12 anos depois, here we come. Nós estamos aqui a curtir e a conhecer essa cidade bonita. Aqui a casa amarela é a casa da mãe do amigo meu, e essa casa cinzenta é a casa de uma tia minha, que é uma casa em que eu passava também muito tempo, então conheço muito bem essa zona. A gente saía de casa e lançava-se logo para o mar. A casa de uma tia minha, ela ainda continua a viver ali. Então essa é uma zona que a gente conhece muito bem. Aqui nós estamos praticamente na zona da Ponta da Restinga, né? É assim que é chamada essa zona. É uma zona muito conhecida também. Tem um barco aqui, um barco que tem uma história. Se a memória não me falha, da história que sei, era um barco em que o saudoso presidente José Eduardo dos Santos usou para uma viagem qualquer histórica, lá naquelas coisas das fugas, das lutas de libertação e tal. E acho que um dos barcos que ele usou, o nome desse barco é Zaire. E ontem a gente esteve aqui, para minha surpresa, percebemos que ele está a ser reabilitado, por isso é que ele está assim fechado. Mas muita gente também conhece, é um dos pontos turísticos aqui
do Lubito, em particular da Restinga, o Barco Zaire, que foi reabilitado, pintou-se e tal, tem aqui o largo. Depois entramos aqui para essa zona. Agora diga, eu tenho algum seguidor que é meu conterrâneo, ou tenho algum seguidor que conhece o Lubito, que já tenha vindo para cá. Vamos lá, partilhe comigo. Olá, amigos! Vou desistir.